A gente volta a falar agora sobre dados do IBGE, divulgados hoje, que mostram que o desemprego no Brasil ficou estável no primeiro trimestre, 11,1%. Isso significa que quase 12 milhões de pessoas estão sem emprego. A gente convidou para conversar com vocês o professor, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Fernando de Holanda Barbosa Filho. Professor, bom dia. Queria que o senhor nos dissesse o seguinte, diante do quadro que nós temos, guerra na Ucrânia, dólar pressionado aqui, inflação alta, taxa de juros alta também, o país não cresce já há algum tempo, pandemia, é um resultado aceitável? A gente podia estar melhor do que isso? Bom dia. O resultado ele não é o melhor, né? A gente tem uma taxa de desemprego em 2 dígitos, vindo de uma pandemia que afetou bastante o mercado de trabalho, tá? Mas considerando as condições atuais, esse é um período que, em geral, a taxa de desemprego começa a subir devido à sazonalidade. Então, o desemprego de 11,1, ele é uma surpresa, vamos dizer assim, positiva, apesar do nível ainda estar muito elevado. Agora, professor, qual é a perspectiva que o senhor tem para os próximos meses, para daqui até o final do ano? A gente vai entrar agora, já está, né? Mas a cada vez vai ficar mais intenso o debate eleitoral, com candidatos fazendo propostas diferentes, algumas agradam, outras nem tanto. A gente deve chegar, é possível estipular um número ou imaginar um número com o qual a gente vai lidar lá no fim do ano, professor? Olha, assim, infelizmente a gente vai continuar ainda com a taxa de desemprego em 2 dígitos esse ano, tá? As previsões de crescimento não são muito vigorosas, e então o crescimento é que gera emprego. É muito difícil gerar emprego com baixo crescimento. E o crescimento esse ano ele não vai ser muito elevado, o que vai fazer com que a taxa de desemprego ela caia de forma suave ao longo do tempo, mas a gente vai acabar esse ano ainda com desemprego acima de 10%, acima de 2 dígitos. E a gente deve continuar observando uma queda no rendimento real, né? Se você comparar o salário de agora com o salário do ano passado para os trabalhadores que são empregados, ele caiu mais de 9%. E o que isso significa? Isso é reflexo de um mercado de trabalho que tende a continuar relativamente fraco. Ou seja, o trabalhador vai conseguir emprego esse ano mais do que no passado, o pessoal ocupado deve subir ao longo do ano, mas com um salário mais baixo do que ele ganhava no passado. E esse problema que a gente está vendo, né, professor, do carrinho cada vez mais caro, com o salário cada vez menor, deve continuar aí nos próximos meses, né? Eu queria uma análise do senhor também com relação à formalidade desses empregos, porque durante a pandemia a gente viu muitos empregos informais, né? O pessoal perdendo o emprego e partindo para a informalidade. Agora, os últimos números já trazem uma certa melhora nesse índice de empregos formais com carteira assinada. Isso também indica aí uma manutenção dessa melhora para os próximos meses? Eu temo que não, né? Durante a pandemia, como você falou, né, a informalidade e a formalidade caiu, né? A pandemia afetou o mercado de trabalho de forma singular e muito grave. Ao longo do ano passado, a gente teve uma recuperação forte do emprego formal, justamente, vamos dizer assim, num panorama de normalização pós-pandemia, mas, infelizmente, desde 2015, a dinâmica do mercado de trabalho brasileiro tem sido dominada pelo mercado informal de trabalho. Então, a gente acredita que uma vez que a economia volte à normalidade, você recupere parte dos postos de trabalho que ainda faltam se recuperar por causa da pandemia, a dinâmica deve voltar a ser ditada pelo mercado informal de trabalho, que sempre teve uma participação importante no Brasil, principalmente quando a economia não tem um elevado crescimento. Então, desde 2015, o que a gente tem observado é um mercado sem carteira e os trabalhadores por conta própria, sendo muito importante na geração dessa ocupação. Professor, onde é que estarão os empregos daqui até o fim do ano? Qual o setor de atividade que deve ajudar mais as pessoas a conseguirem uma recolocação no mercado? Olha, o setor que mais emprega é o setor de serviço e comércio. Então, na hora que... E também é o último setor que está se recuperando da pandemia, justamente por ele ser um setor que demanda mais o contato físico, né? O que não era possível durante a pandemia. Então, aonde, em geral, vai ter mais vagas são nesses setores, em termos absolutos, tá? Mas, dado o crescimento da economia, que não vai ser um crescimento muito forte,
tá? Não é de se esperar uma geração tão grande de emprego ao longo do tempo. Tá? Infelizmente, a taxa de desemprego deve continuar alta esse ano e muito provavelmente ainda no ano que vem também. Professor, queria fazer um exercício de futurologia aqui. Lá em 2015, quando a crise no final do governo Dilma Rousseff se tornou bastante intenso, o desemprego passou dos 2 dígitos e depois não voltou mais, né? Porque aí houve uma sucessão de crises, de acontecimentos, enfim, uma combinação astral, diriam alguns, absolutamente perniciosa para os trabalhadores, né? Para a gente atingir não um nível de pleno emprego, mas algo aceitável, né? A gente teria de começar a crescer quanto ao ano e quanto tempo a gente levará crescendo, que a gente não está crescendo agora, para chegar a um dígito, alguma coisa que a gente possa considerar como adequada para um país do nosso tamanho? Olha, mantidas as condições atuais, né, do mercado de trabalho, se você acelerasse a partir do ano que vem a taxa de crescimento para a faixa de 3,5% ao ano, tá? Muito possivelmente você demoraria mais uns 3 anos para conseguir, 2 a 3 anos, uma taxa de 1 dígito. Ou seja, por quê? Porque o pessoal vai retornar ao mercado de trabalho, porque o pessoal novo vai entrar no mercado de trabalho e você ainda tem o volume de pessoas desempregadas. Então, isso deve demorar, não antes de 2025, a gente vai ter um mercado de trabalho com 1 dígito, se o crescimento acelerar bastante. Se daqui a 3 anos, portanto, né, professor? Muito obrigada pela sua presença aqui no Novo Exatamente. Dia. Nós conversamos com o professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Fernando de Holanda Barbosa Filho. Obrigada.